A gente vai dar continuidade para descobrir, logicamente, a questão dos neurônios e a gente vai falar, logicamente, o que eles fazem, tá? Os neurônios são substâncias químicas, tá? Responsável, logicamente, para transmitir informações, tá? Então, é chamado, logicamente, de sinapse. Por quê? A minha sinapse, tá? É onde os neurônios se encontram, tá? E eles fazem, logicamente, a troca de informação. A gente tem dois tipos de neurônio, tá? Excitatórios e inibitórios, tá? O excitatório, tá? É sinal de produção, tá? De membrana pós a sinapse, tá? Então, ele tá aqui, é como se fosse uma membrana. E o inibitório é quando ele atinge a potência, que é isso daqui, ó, onde tem a troca, tá vendo, ó? Quando ele tem a potência, que eles trocam a informação. Mas a gente também tem a questão do arco reflexo, que é esse daqui, ó. Por quê? Porque o arco reflexo, tá? Ele não manda uma mensagem diretamente para o meu cérebro. Então, assim, um ato de estímulo, ele não manda diretamente para o meu cérebro, que deveria mandar diretamente para o meu cérebro, mas não manda. Por quê? Porque quem vai assumir esse processo é o meu sistema nervoso periférico. Por quê? Porque eu preciso de uma resposta rápida, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um corte, ou simplesmente eu colocar a mão no fogo e queimar, e vai logicamente ter sensação de algia, né? Alta temperatura ou baixa temperatura, tá? Eu preciso logicamente de uma resposta mais rápida, tá? Então, quem vai assumir isso? Sistema nervoso periférico. Então, a minha própria medula nervosa já vai enviar uma rápida resposta, tá? Para aquele estímulo que está acontecendo, que é por conta de uma dor, por conta de uma temperatura, tá? É isso que acontece, tá? Agora a gente vai falar o que é o nosso sistema nervoso, tá? Começando aqui de baixo do nosso sistema nervoso, a gente tem dois tipos de sistema, tá? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Aqui que a gente já falou sobre os dois, tá? O sistema nervoso, ele é responsável, logicamente, de processar e armazenar, tá? Bastante informações, como tá aqui no slide, tá? Ele também tem informação, tá? Do externo, tá? Aonde que ele guarda e logicamente todas as informações que vai gerando, tá? Dentro do meu corpo, que ele vai logicamente guardando, que é bem importante. Então aqui eu mostrei, aqui dá para mostrar um desenho para vocês, tá vendo, ó? Eu tenho o meu sistema nervoso, tá? Que é o meu cérebro, cerebreiro, o bulbo e a minha medula, que é isso daqui, ó. Tá bem? Que faz logicamente o processo do meu sistema nervoso central, que é o meu parasimpático. E eu tenho o meu processo simpático, que logicamente eu tenho a minha medula, tá vendo a minha coluna e minha medula, onde vai passando, e o meu periférico, ó, que eu vou mandar logicamente estímulo e mensagem, tá vendo? Por isso que o meu sistema nervoso periférico, ele mesmo manda mensagem e resposta para o meu corpo quando acontece isso, da questão de um corte, logicamente de uma dor, tá bom? Eu tenho aqui também a questão do meu sistema nervoso central, que é o parasimpático, que logicamente controla essa parte aqui, ó, tá? Das pernas. Lembra que eu falei, ó? Por quê? Porque esse sistema, tá? Ele precisa ser comandado diretamente pelo cérebro. Porque o cérebro ele vai mandar comando, tá? A gente já falou isso lá no outro slide. Então, como ele vai mandar comando, então ele vai obedecer, tá? Eu quero andar, eu quero correr. Então o cérebro, logicamente, manda mensagem para a parte motora e a parte motora vai, logicamente, aplicar isso, tá? Então, é bem interessante essa parte,
tá? Aqui é a estrutura, logicamente, do meu encefálico, dos meus lóbulos, que a gente já falou um pouco, tá? Já falamos também da questão da caixa craniana, não é? Já falamos da pia Marte, não é? Aracnoide, Duramarte, né? A gente já falou de todas essas camadas aqui e, logicamente, estrutura. Essa parte do cérebro também a gente já falou, né? Das meninges, o córtex cerebral, o corpo, né? Caloso, né? Já falamos do cérebro. Aqui eu tenho a minha parte frontal, tá? Aqui eu tenho, logicamente, o lobo parietal, tá? Eu tenho o lobo occipital, tá? E o meu lobo temporal. O lobo temporal é toda essa parte aqui, ó. Tá, ó. O occipital é onde fica, lembra que eu falei pra vocês a visão, tá? Que é essa parte aqui, ó. E logicamente, a parte frontal, lembra que eu falei a parte cognitiva, a parte de comandos, tá? Fica tudo nessa parte aqui. Tá vendo que interessante? O nosso cérebro é muito interessante, tá? Aqui é a minha divisão do meu cérebro, tá? Isso daqui é um jogo, tá? De cores, desenvolvida logicamente de Piaget, tá? Piaget utilizava isso para questão de prática cognitiva para criança, tá? Por exemplo, aqui tá amarelo, tá vendo? Mas a cor é verde, tá vendo, ó, vermelho, azul, tá vendo, amarelo, tá vendo, azul, tá vendo? Então, as cores é para você, logicamente, fazer um trabalho cognitivo no seu cérebro. Por isso a questão das funções do meu cérebro, tá? Por exemplo, eu tenho da parte direita e esquerda, tá vendo? A parte esquerda, eu tenho, logicamente, a parte quando você é sensível, tá? Receptivo, tá? A parte feminino, tá? A parte já esquerda é uma parte, logicamente, a parte temporal, histórico, tá? Intelectual, a parte, logicamente, lógico, do raciocínio, e a parte mais masculina, tá bom? Que é a mais interessante. Tá vendo? Esse daqui é a questão do meu cerebreiro, tá? A importância dele. Então ele tem uma função que é o equilíbrio do meu corpo, tá? Que controla, logicamente, os movimentos, tá? Então isso é muito importante. Eu tenho o meu tronco encefálico, tá? O meu tronco encefálico é onde fica o famoso bulbo, tá? O bulbo é ele que controla, tá? A questão dos batimentos cardíacos, tá? E movimento respiratório dos meus tubos digestórios, tá? Por isso que ele é importante no meu corpo, tá? Eu tenho o hipotálamo. O hipotálamo é uma glândula, tá? Essa glândula, ela é responsável para controlar funções dentro do meu corpo, como a questão de comportamento sexual, raiva, tá? Temperatura, tá? No meu corpo. Isso são algumas coisas que o hipotálamo ele controla. Ele controla também fome, sede, tá? Então ele controla tudo isso, tá? Que é mais interessante. E aqui eu tenho a minha medula espinhal. A minha medula espinhal, logicamente, a função dela é, logicamente, ter uma função de receber, tá, informação do meu sistema periférico, tá, que leva, logicamente, para a parte de encéfalo, tá? Ao mesmo tempo, ele leva a informação do encéfalo para distribuir, logicamente, para a parte dos meus periféricos, tá vendo? Que trabalha tudo isso, tá vendo? Que interessante. Aqui eu tenho o meu cérebro, né? Que é uma substância cinza, né? E a gente tem, logicamente, o processo simples aqui, que é a minha massa cinzenta, tá? Que tem essa cor, tá?
que é o corpo celular e logicamente dos meus neurônios, tá? Que estão logicamente no córtex cerebral, tá? E eu tenho a substância branca, tá? Que é logicamente composto por axônios, tá? Que é dos meus neurônios, tá? Então, é essa parte aqui, tá vendo que interessante? Ó, substância cinzenta, tá vendo, ó? Aqui, ó, substância branca, a raiz motora, tá vendo? O nervo raquidiadores, ó. Na verdade, raquidiano, na verdade, desculpa, tá, pessoal? Raquidiano, tá? Então, aqui o canal central, tá vendo? Tudo isso é comandado, tá? Pelo meu cérebro para mandar resposta, tá? Então, eu preciso mandar resposta e receber também, tá? Aqui, logicamente, é o meu sistema periférico, tá? Que são, logicamente, nervos que irradiam o meu sistema, tá? Central, que se espalha para o meu corpo inteiro, tá? Nervos que tem freixos, tá? De fibras nervosas, que são esses daqui, ó, tá? Que a gente tem o somático e logicamente o autônomo, tá? A gente tem esses dois sistemas, tá? Somático e logicamente autônomo, tá vendo? Eles são divididos por esses dois sistemas, que esses dois sistemas eu vou deixar vocês definir, tá? Esses dois sistemas, tá? E aqui a gente chegou logicamente pelo somático, tá? E logicamente o autônomo, tá? Somático e autônomo, tá? A diferença dos dois, tá vendo? Somático e logicamente autônomo. Eu tenho os meus neurônios, tá? Motores, que são autônomos, e logicamente o somático, que são neurônios também motores, tá? Mas eles são sensoriais, que são logicamente aferentes, tá? Que interessante aqui.